Olá, queridos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos para o nosso devocional? E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Queridos, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração. O apóstolo Paulo vai, a partir do verso 24, trabalhar a imagem de um atleta. E ele começa dizendo assim no verso 24: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? E isso, querido, é interessante. Quando nós pegamos o exemplo dos atletas que fazem corrida, todos se preparam, todos, ou boa parte deles, melhor dizendo, se preparam para alcançar o prêmio. Talvez você já acompanhou uma corrida dessas na televisão. E nós vemos a alegria que aquele que chega em primeiro lugar, como ele se sente feliz por ter alcançado aquele prêmio. O apóstolo Paulo vai falar que todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. E ele diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele então pega o exemplo de um atleta para mostrar para nós, como cristãos, que nós também devemos correr pelo prêmio. E na sequência ele diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aleluia! Que palavra poderosa, querido. Nós, como atletas de Cristo, devemos correr pelo prêmio. E o prêmio é uma coroa incorruptível. E ele continua dizendo no verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Olha que interessante, querido. Assim corro também eu, não sem meta. Isso nos leva a refletir, querido, sobre o propósito da nossa vida. Qual é o propósito que o Senhor tem para você? Eu e você precisamos viver com propósito. Quando nós pegamos o exemplo da rainha Esther e do seu primo Mordecai, nós vemos que o Senhor ele coloca Esther como rainha daquele reinado, do reinado dos medos e dos persas, com um propósito definido. E o propósito era livrar o povo judeu da destruição. Por isso, querido, eu e você precisamos viver com propósito. E é interessante que o apóstolo Paulo ele diz: assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E o verso 27 ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que possamos, querido, nesse dia, meditar nessa palavra. Mas esmurro o meu corpo
e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que eu e você, querido, nesse dia de hoje, possamos refletir nisso. Como está sendo a nossa corrida? Será que nós temos vivido com um propósito, com meta? Que Deus, nesse dia de hoje, querido, te abençoe ricamente. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.